Olá, gente bonita, Deus abençoe vocês. Estamos aqui para mais um podcast muito especial e hoje nós vamos fazer a segunda parte, na verdade falando de um outro assunto, com o nosso querido pastor Arão. Ele que já foi apresentado no podcast anterior como pastor também do Kids da Paz Church e também um ministério profético assim muito abençoado, com muitas experiências de curas, de maravilhas e ativação profética nas igrejas por onde tem passado. E Boa Esperança não ficou de fora, né, pastor Arão? Muito bem, pastor Arão, seja muito bem-vindo. Obrigado, maravilhoso estar aqui nesse segundo podcast. Uau! Yeah! Pastor, falando agora desse outro ministério, que é um ministério que o senhor já compartilhou comigo, que é algo já bastante antigo na sua vida, desde a época ainda já do seu pai, o senhor acompanhando seu pai no Chile, né, em algumas cruzadas. Me fala um pouquinho, pastor, como é que isso começou? Pode fazer um resumo aí sobre esse... Ok. Então, eu sou gringo, né? Ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Eu nasci nos Estados Unidos e com 3 anos de idade, minha família foi para o Chile como missionários. Uau! Então, eu cresci no campo missionário e meu pai, ele fazia muitas cruzadas de cura evangelísticas, tudo isso. Então eu cresci nesse ambiente de cura e milagres. Até meu pai, ele é da época, ele nasceu durante os anos 40, né? O ano 43 ele nasceu. Então, durante os anos 50, nos Estados Unidos, teve esse grande avivamento de cura. Com evangelistas que tinham tendas para 10 mil pessoas e milhões de pessoas converteram durante os 50 com essas cruzadas de cura e milagre. Então meu pai era criança, né? E ele foi para vários, né? Ele veio o cara tirando pessoas de cadeira de rodas, os cegos enxergando, ele veio a tudo isso. Então ele mais ou menos cresceu nesse ambiente, né? Tem vários outros detalhes, mas então quando fomos para Chile, ele fazia isso, né? Ele viajou muito Chile, Argentina, Bolívia, Peru, México, Costa Rica, no Brasil. Não veio ao Brasil? Não veio, mas Estados Unidos, África, muito, ele fala francês também, né? Então ele viajou muito para a África, na parte onde falam francês, para fazer cruzadas. Então eu cresci nesse ambiente e com 12 anos de idade ele já começou a me levar com ele, colocar aí a orar pelos doentes, né? Então foi uma experiência maravilhosa. É interessante porque os dons, eu gosto de dizer, os dons do Espírito funcionam melhor em família. Uau! Porque você recebe do seu pai espiritual. Entendi. A unção que seu pai espiritual tem, você recebe. Entendi. Porque se é que você honra, né? O que você honra tem impacto na sua vida. Então eu gosto de dizer que os dons espirituais, as manifestações do Espírito funcionam melhor em família. Começando que recebemos o que somos dos nossos pais espirituais. Do que honramos, recebemos. Então, um pastor que tem dons evangelísticos, seus líderes vão fluir no evangelístico. Outro que é mestre, meu Deus, ele vai desenvolver muitos meses. Proféticos, apostólicos. O que o pai, ele vai desenvolvendo os seus filhos. Vai transferir isso. Vai transferindo. Na medida da honra, né? Exatamente. E vou falar de maneira mais prática. Eu só profetizo em um lugar que sou convidado. Uau! Me conhecem, confiam, é família. Entendi. No nosso caso, somos da família MDA. Amém, amém. Então, você já tinha referência. Sim. Então eu vim, você já me deu permissão para ministrar, profetizar. Completo. Então esse ambiente é seguro. Eu não vou para uma igreja onde não me conhecem e enquanto prega o pastor eu fico de pé e começo a profetizar. Não, não é minha família. Entendo. Não é lugar seguro, não me conhecem. Então, no fluir dos dons,
primeiro, o pastor é o que dá cobertura para tudo isso. Então, o pastor é o pai. E o pastor tem que desenvolver as pessoas que profetizam, primeiro, tem que ter essa conexão com o pastor. Muito bom. Os que ministram cura, tem que ter essa conexão com o pastor. Porque o pastor tem que ser o pai e poder ajudar, corrigir, ensinar. Então, tem que existir essa dinâmica. Senão, não é corpo, não é família. Compreendo. Então, eu desenvolvi nos dons nesse ambiente de família. Muito bom. Pastor, na sua experiência, assim, já ali na infância para a adolescência, qual foi a sua primeira experiência com cura? Além daquelas que foram, o senhor viu seu pai ministrando, mas a sua mesmo, como o senhor teve que realmente, primeira vez, orar para o enfermo e ver a cura acontecer, ou alguma experiência que não aconteceu? Ok, então, eu cresci aí com meu pai e eu amava Deus, mas não estava tão dedicado como eu poderia ser. Mas com 12 anos, e outra história, mas eu realmente tive um encontro muito forte com Deus. Uau. Comecei a ser muito sério com Deus. E eu me dediquei e eu estava fazendo a pergunta, ok, Senhor, meu pai tem um ministério grande de cura, conheço os outros evangelistas, e eu fazia a pergunta, eu vou ter também um ministério de cura? E eu só pensava, não falava para ninguém, mas eu pensava isso. E chegou para a nossa igreja um evangelista de cura e começou aí a ministrar cura, mas ele não só ministrava cura, profetizava, palavras de conhecimento, tudo isso. E ele olhou para mim e falou, vem aqui, Arão. Ele falou, o ministério de cura que você estava esperando está chegando sobre a sua vida neste momento. E ele diz, eu vejo um manto de cura descendo sobre a sua vida. Então, quando ele falou isso, eu tinha 12 anos de idade. Eu senti um vento do céu. E meus ombros começaram a arder. Ficaram muito quentes, ardendo. Porque o manto descansa nos ombros. Então, eu voltei para casa com os ombros queimando, dormi os ombros. Então, durou horas. Foi maravilhoso. Então, acho que 3 semanas depois, meu pai fez reunião de cura em nossa igreja. E ele pregou e depois e falou, ok, fez o apelo, quem precisa de cura. Então, passou um jovem mancando, que tinha experimentado um acidente anos antes, onde tinha quebrado em vários lugares a perna, só que ficou torto, a perna ficou torto, não ficou bem. Ele caminhava, mas não podia correr, não podia fazer muita coisa. E aquele jovem passou, meu pai olhou para mim e falou, ok, Arão, é a sua vez. Eu com 12 anos de idade. Então, sentamos, eu peguei suas pernas, uma boa, totalmente boa, outra totalmente torta nas mãos. Fechei os olhos, comecei a orar, e quando abri os olhos, estava totalmente curado. Glória a Deus. Então ele ficou de pé e correu pela igreja, foi algo maravilhoso. Foi que idade você tinha? 12 anos. 12 anos. Uau! Então foi às vezes uma palavra profética também foi liberada, né? Sim. E ativou. Ativou essa palavra profética. E como que é esse trabalho de ir até as igrejas e trazer essa ativação profética? Ok, então, é interessante minha pegada, né? Porque tem a pegada do super evangelista, né? Sim. Essa pegada que chega o evangelista, o apóstolo, o grande homem de Deus e declara a cura e muitas pessoas são curadas. Isso é importante, eu faço um pouquinho disso, mas não é o que tanto que eu gosto. Eu gosto. O coração do ministério não é esse. Então, que é o que eu gosto de fazer. Então, para mim é legal eu orar e alguém ser curado, mas é bem mais legal ver a igreja. se eu ativo a igreja
E eles começam a orar e Deus começa a curar. Uau. Isso que me apaixona. Na área profética e área de cura. É levar o corpo de Cristo a fazer o que deveria estar fazendo, né? Verdade. Então, isso é... Por exemplo, eu, na minha capacidade, eu posso, digamos, em meia hora orar talvez por 20 pessoas. Mas se eu tiver a igreja inteira, podemos orar por 200 pessoas. Em meia hora. Como aconteceu no domingo, né? Algo incrível, realmente. Eu até confesso que quando eu vi aquela fila enorme de gente, eu falei, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, vai ser cedo aqui hoje, viu? Porque temos muito trabalho. De repente, eu orei por 2 pessoas e quando já alguém falou, pastor, chamando, quando eu subi, eu levantei a cabeça e falei, cadê aquele pessoal todo que estava aqui? Né? Todos já tinham recebido, todos já tinham manifestado curas, milagres, muito, muito poderoso. Eu também, assim, fico maravilhado de ver a igreja realmente fazendo o trabalho que Deus a designou para fazer. Isso é maravilhoso. Pastor, e experiência do Ministério de Cura? Qual dessas curas foram as mais marcantes, assim? Cita 3, por favor. Ok. Uma que marcou a minha vida... Vou falar de algumas aqui, mas uma eu tinha 14 anos de idade e aprendi outra dinâmica que acompanha. Porque algo que acontece na minha vida, não necessariamente na vida de todos, mas que eu aprendi da importância na minha vida, foi a intercessão que acompanha o mover de Deus. Uma intercessão. Então, eu aprendi já com 13, 14 anos, eu aprendi sobre o espírito de intercessão. Sim. Onde eu sentia vir sobre mim, realmente, aí o apóstolo Paulo fala, eu estou com dores de parto, até Cristo renascer em vocês, ser gerado em vocês. Então, ele fazia, apóstolo Paulo orava e ele ficava em vários lugares, fala, né, Romanos 8 também, sobre que a criação geme, né, até ser manifestados os filhos de Deus e etc. Então, são várias passagens que usam a analogia de dores de parto, uma analogia para intercessão. E realmente com 13, 14 anos eu comecei a orar muito e comecei gerar isso, a sentir isso. Eu começava a sentir dor, tipo na barriga, só que no espírito. E eu começava a orar em línguas, orar, até eu sabia que no espírito tínhamos orado e foi feito. Então eu comecei a saber quando Deus queria fazer algo maravilhoso. Porque antes de acontecer algo, já chegava isso, eu começava a orar. Eu lembro com 13 anos de idade, talvez 14, eu fui convidado para pregar. Isso foi no Chile, numa reunião de jovens. Só que fui lá, cheguei e não era só jovens, né? Era toda a igreja, né? Os velhinhos, todos lá. Eu fui, preguei. Eu tive que tomar um ônibus para chegar lá. O ônibus demorou 1 hora. Nossa. Toda essa hora eu sentia essa carga de oração. E eu orando. Chegando lá já senti melhor. Amém. Entrei. Fiz uma pregação normal, mas tranquilo. Terminei, fui assentar. Um momento que eu sentei, eu senti o Espírito Santo, cara, você não terminou. Você tem que orar pelos doentes. E o pastor já ia fechar. E eu levantei, fui e falei com o pastor, posso orar pelos doentes? E ele, claro. Então, era uma igreja pequena, talvez 30, 40 pessoas lá. Eu fiz um apelo, acho que eram 7 pessoas que passaram. E comecei a orar e começaram a ficar curados instantaneamente. Cheguei a uma última irmã e nem perguntei. Normalmente eu pergunto onde dói e começo a orar, mas nem perguntei. Ela estava aí e coloquei as mãos e comecei a orar.
De repente ela levantou os braços, começou a glorificar a Deus. Uau. E a igreja inteira começou a glorificar a Deus. Eu não sabia o que estava acontecendo. Resulta que ela teve um AVC há umas semanas antes e tinha perdido o movimento. Nossa! Toda a parte, acho que era direita, do corpo. E agora as mãos dela estavam erguidas. E ela começou a adorar a Deus. Então isso foi marcante, né? Isso foi muito, muito lindo. Inesperado e muitas vezes é inesperado quando Deus move, né? E é uma experiência linda. Sua experiência ontem foi muito, muito linda. Você está falando aqui do Léo, já vamos apresentar ele depois. Né? Vocês vão ter um testemunho dele completo também gravado. Vão poder assistir aqui no canal. Outra experiência maravilhosa que eu falei agora ontem, que eu fui convidado para uma igreja em uma cidade pequena, só 1.500 pessoas lá nos Estados Unidos. Sim. Eles falaram, Aaron, pode vir e nos ensinar como fluem os dons do Espírito. E eles falaram, temos muita fome e sede de Deus fluir. Eu falei, sim. Então eu fui lá, uma igreja pequena, numa cidade pequena, 1.500, e cheguei lá e eles, com tanta fome, mas chegou um dos líderes e falou para mim, Aaron, queremos tanto mover no poder de Deus, mas temos uma montanha, temos um Golias, um gigante. Nossa. Ele falou, temos uma irmã que era muito ativa na igreja, era líder na igreja, tem uma família, um esposo, criança, muito ativa, maravilhoso. Só que 2 anos atrás ela foi fazer uma cirurgia no pé. O cirurgião pisou na bola, pegou um nervo, ela ficou do umbigo para baixo com dor insuportável 24 horas no dia. Nossa. Era tão terrível que ela não podia trabalhar, não podia atender o esposo, os filhos, não podia fazer nada. Se ela ficava deitada, não podia ficar muito tempo porque doía. Se ficava de pé, sentada, doía. Então, qualquer coisa que ela fazia, doía. E era tão terrível que os médicos fizeram outra cirurgia e colocaram um container aqui nas costas, permanente. Para medicação. Com medicação, para tentar amenizar. E mesmo assim, ela nunca mais deu para trabalhar, nunca mais deu para fazer nada. Era terrível. Então eles falaram, temos essa irmã nessa condição, temos orado e nosso Golias. Meu Deus. Então fui lá, ministrei o seminário, como profetizar, como orar por cura. Ela não podia estar porque ela não podia estar nem sentada. Mas ao finalzinho veio o esposo. Esteve todo, terminou, ele foi, pegou ela, trouxe de volta. Ela entrou e começamos a orar. E não era só eu. Sim. Era uns 20 que... Todos queriam ver esse milagre. Né? Todos que acabavam de fazer o seminário. Meu pai também estava lá. Todos começamos a orar. E começamos a orar de primeiro, orávamos 5 minutos. Como está sentindo nada? Não tinha acontecido, mas continuamos orando. E ela falou, ok, já não está doendo aqui. E ela dizia, agora esta perna, eram 2 pernas com muita dor. E ela dizia, uau, agora até aqui não tenho dor. Daqui para baixo tenho. E fomos orando até essa perna ficar sem dor. Só que essa ainda tinha toda dor. Continuamos orando e ele dizia, ok, a dor está até aqui. E foi 1h30, pelo menos, onde orávamos. E continuava diminuindo até doer só a planta do pé. Continuamos orando. E aí perguntei como está. Ela começou a pular e a correr. Glória a Deus. Que não podia. Ela fazia 2 anos que não podia fazer nada. Nossa. Essa irmã começou a visitar outras igrejas, dar seu testemunho, e Deus começou a trazer muita cura através dela. Glória a Deus. Não só isso, começou a fazer missões na África, onde o ministério dela agora... Tremendo. Isso foi 8 anos atrás, o ministério dela já implantou 30 igrejas na África. É a pastora que esteve recente na Paz Church? Não, ela não está. Ok. Mas o ministério já tem orfanato, implantou 30 igrejas, viaja
Quando maravilhoso, Glória. maravilhoso. Pastor, vamos tentar resumir nessa última pergunta falando da questão profética, né? Porque a gente ficou só na cura, mas a ativação profética diz respeito a outros dons também, né? Vamos falar um pouquinho desse? Ok? Tudo bem? E, pastor Arão, sobre o Ministério de Ativação Profética, ele não só trata também da questão das curas, mas também de manifestação também de outros dons, né? Como palavra de conhecimento, como a própria profecia em si. Fale um pouquinho sobre isso. A necessidade da igreja se despertar para isso. Ok, então, o fluido profético é interessante porque o apóstolo Paulo diz que temos que procurar os dons espirituais, especialmente o dom de profecia. Perfeito. Isso em 1 Coríntios 14. Gente, o dom favorito de Paulo era a profecia. Não era falar em línguas. Mas ele também gostava de falar em línguas. Sim, porque ele dizia, eu falo línguas mais que todos vocês. E se vemos, porque onde aprendemos quase tudo dos dons é 1 Coríntios 12, 13 e 14. Sim. Então ele dá uma ênfase forte em línguas e profecia, mas ele diz, e ele fala das 9 manifestações. Sim. Ele diz que temos que procurar todas, mas especialmente profecia. Então, a ênfase dele em profecia é muito grande. Por que é grande? Porque através da profecia, línguas é importante porque eu me edifico. Sim. Então eu estou em casa, sozinho, eu estou lavando a louça, o que faço? Eu falo para a Alexa, toca louvor, e a Alexa começa a tocar louvor, e eu começo a lavar a louça e falo em línguas por meia hora, 40 minutos. Eu vou para o supermercado para comprar, eu falo, Alexa, coloca louvor, eu estou dirigindo e falando, orando em língua. Então, orar em línguas, edificamos nosso espírito, falamos os mistérios de Deus e oramos a perfeita vontade de Deus. Então, em área pessoal, talvez línguas é o mais interessante enquanto investir, né? Ao pessoal. Mas, enquanto a ministrar a outras pessoas, línguas não servem. Não. Paulo fala em línguas. Vai chegar num ambiente, todo mundo falando em línguas para o indivíduo que chega ali naquele ambiente. Não faz sentido nenhum isso. Exatamente. Então, quando estou com outras pessoas, Paulo fala, eu prefiro falar 5 palavras com conhecimento que mil palavras em línguas, né? Então, quando estou com outras pessoas, eu tenho que profecia? Profecia é eu escutar o coração de amor para essa pessoa. Sim. Então, quando estou profetizando, e aqui é onde temos que entender o que ensina o Novo Testamento. Estamos entregando palavras, segundo 1 Coríntios 14, 3, palavras de edificação, encorajamento e consolação. Então, quando profetizamos isso, estamos edificando, estamos encorajando, estamos consolando, estamos entregando um recado do coração do amor do Pai para aquela pessoa. Então, quando é feito de maneira certa, é maravilhoso. Mistério profético. Uau, muito bom. Sim. Amém. Bom, a gente está chegando ao fim. Considerações finais, Pastor Arão. Como? Considerações finais. Termina. Eu posso dizer que é importante que nossa vida seja uma vida como Deus quer que seja. Que estejamos cheios de amor, cheios do fluir do Espírito Santo. Porque quando isso acontece, realmente chegamos a ser a boca, as mãos e os pés de Jesus de amor aqui na terra. Uau! Aí é o corpo de Cristo. Uau! Muito bom. Gente, esse tempo precioso aqui com o Pastor Arão, muito bom. 2 podcasts juntos. Muito obrigado, Pastor Arão. Deus continue abençoando. A gente se vê. Até a próxima. Tchau, tchau.